Paz, boa noite para quem está entrando, para quem entrou agora. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque o teu coração na presença de Deus nessa noite, nessa hora. Não pense em nada agora, nada que te trouxe preocupação, está te trazendo muitas vezes ansiedade, está te trazendo medo ou o que for. Não pense em nada agora. Deixe tuas preocupações de lado um pouco e foque o teu pensamento e o teu coração em Jesus agora. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por mais um dia, por mais uma semana, porque o Senhor tem estado com cada um de nós, porque a tua misericórdia ela se renova cada dia, segundo a tua palavra, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muitas vezes a gente não enxerga por causa da nossa ansiedade, do medo, por causa das circunstâncias ao nosso redor. Mas a tua palavra fala que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a tua permissão. E nós cremos no que a tua palavra fala. Então, se todas essas coisas têm acontecido, é porque o Senhor tem permitido. E nós sabemos que o Senhor tem guardado as nossas vidas, apesar de todas as circunstâncias. O Senhor guarda e protege aqueles que te amam. O Senhor guarda a vida daqueles que te amam com todo o coração, que te servem, que se colocam na tua presença, que te buscam e que confiam no Senhor. Porque assim diz a tua palavra. Deus, essa noite eu quero te agradecer porque o Senhor tem feito tantas coisas boas, não só na minha vida, mas eu acredito que na vida das pessoas que estão nessa live. Eu peço que o teu Espírito Santo agora esteja visitando cada uma dessas vidas, cada lar representado, cada família, cada coração, Deus. Eu não sei o que eles necessitam, o que eles têm colocado na tua presença. Eu não sei o que eles têm buscado diante do Senhor. Eu não sei como tem sido o dia deles, a rotina, o que eles têm feito. Mas o Senhor sabe, porque o Senhor é onipresente, está com eles também em todos os lugares, todos os dias, Deus. E eu peço que o Senhor esteja abençoando cada uma dessas vidas agora, que o Senhor esteja cobrindo cada um com o sangue de Jesus, cada família, cada lar representado com o sangue de Jesus. Deus, visita a vida deles, Deus. Traz, Deus, bênçãos, Deus, sobremaneira sobre a vida deles. Abençoa a despensa, Deus, abençoa a vida espiritual, a vida familiar, o casamento, Deus. Abençoa a família, os filhos, Deus, o marido, Deus. Abençoa cada um deles, Deus. Abençoa também, Deus, a despensa, Deus. Abençoa a vida natural, Deus, o trabalho, Deus. Abençoa, Deus, tudo que eles têm feito na rotina, seja estando em casa, seja não estando, aqueles que precisam trabalhar, esteja guardando eles, Deus, por onde eles colocarem os pés, por onde eles andarem, que o teu Espírito Santo esteja guardando a vida deles, cobrindo eles com a tua graça, com o teu sangue, e que nada de mal possa alcançar a vida deles, ou a família, ou a casa, Deus. Que o Senhor esteja na direção de todas as coisas, desde o trabalho, desde a rotina, de todas as coisas, Deus, em todas as áreas da vida deles, assim como da nossa, Deus. Repreende agora também, Deus, todo espírito de enfermidade, seja aqueles, Deus, que estão doentes nos hospitais, Deus, aqueles que têm um familiar doente, aqueles que estão em casa doente assistindo essa live ou têm buscado por alguém, Deus. Esteja repreendendo agora toda arma forjada, toda seta, Deus, todo dardo do maligno, Deus, toda palavra maldita lançada, Deus, que caia por terra toda a intenção maligna, tudo que vem de procedência maligna, bata em retirada agora dessas casas, dessas famílias, que o Senhor repreenda agora em nome de Jesus. Eu clamo pela ação do Espírito Santo, Deus. Eu clamo pela ação do Senhor nessas vidas, que o Senhor esteja indo nas regiões celestiais, Deus, se colocando à frente das batalhas espirituais, daquilo que eles necessitam, Deus.
colocando os teus anjos, Deus, nessas regiões celestiais, para que aquilo que está, Deus, sobre a vida deles, Deus, nas regiões celestiais, seja liberado nesta noite, na autoridade do nome de Jesus eu oro, que eles possam receber da parte do Senhor, Deus, todas as tuas promessas, Deus, que eles possam receber, Deus, a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia, Deus, a tua cura nesta noite, porque nós cremos, Deus, que o Senhor é poderoso para fazer muito além do que aquilo que pedimos e pensamos, Deus. Em nome de Jesus, Deus, esteja conosco, guarda a nossa semana, guarda a nossa casa, Deus, guarda as nossas vidas. Também, Deus, eu quero colocar na tua presença, Deus, a vida de cada uma dessas pessoas, porque eu sei, Deus, que o Senhor, Deus, tem propósito, tem uma aliança com cada um de nós, Deus, que é o propósito da salvação eterna, Deus. O nosso objetivo, o objetivo do Senhor é nos levar para o céu, para a morada eterna um dia, Senhor. Então prepara os nossos corações, a nossa mente, as nossas emoções. Prepara, Deus, quem nós somos hoje, o que seremos amanhã, Senhor, conforme a tua vontade, para que no dia certo, quando o Senhor vier buscar a tua igreja, nós possamos subir com o Senhor, possamos estar na morada eterna, Deus, segundo a tua promessa. E fortalece a nossa aliança, Deus, contigo, que essa é a principal, Deus, que é estar preparados, Deus, para a morada eterna, Deus. Em nome de Jesus, Deus, abençoa cada um, Senhor, nessa noite, que o teu fogo, Deus, possa invadir cada coração, avivar cada vida nesta noite, não só da Igreja da Céu, Deus, não só das pessoas que estão acompanhando essa live, ou na minha vida, na vida do Vitor, Deus, da Beatriz, mas alcança também todas as igrejas, Deus, dessa nação, todos aqueles que te servem, todos aqueles que se levantam, Deus, para servir o Senhor em oração, Deus, em entrega, em rendição, Deus, que fazem a tua obra, Deus, todos aqueles que são teus, que são escolhidos, Deus, que têm se colocado na tua presença, traz um renovo espiritual sobre nós, fortalece as nossas vidas, Deus, com o fogo da tua glória. Enche os nossos corações, Deus, dá-nos sede para te buscar, Deus, em tempo certo e fora de tempo, Deus, que possamos estar debaixo da tua glória, debaixo da tua obediência, debaixo da obediência do Senhor, Deus, cativos, Deus, a obediência do Senhor, de Cristo, cativos, Deus, a obediência da tua vontade, Deus, que nas nossas vidas venha se fazer o teu propósito e a tua vontade. Enche os nossos corações essa noite, Deus, enche as nossas vidas. E fala conosco, abre os nossos olhos, o nosso coração, e que toda preocupação, Deus, todo medo, toda ansiedade, Deus, tudo aquilo que muitas vezes causa em nós, saia nessa noite, seja repreendido, saia dessas casas, das famílias e dos corações, Deus. Em nome de Jesus, que possamos sentir a tua presença e sentir a esperança do Senhor, como uma tocha no nosso coração nesses dias, Deus. E quando tudo isso passar, que nós estejamos fortalecidos, transformados e cheios da tua graça. E possamos, Deus, dizer que só o Senhor é Deus nas nossas vidas, que o Senhor nos deu vitória e que o Senhor cuidou de nós. Mais uma vez, porque o Senhor é fiel e a tua fidelidade não falha, ela continua dia após dia. Mesmo que a gente falhe, mesmo que a gente não seja fiel, o Senhor jamais falha conosco. E é nisso que nós temos que nos apoiar. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos passar agora o momento da ministração do louvor. Glória a Deus pela vida da Sueli, pela vida da Beatriz. Louvado seja o Senhor. Opa, vamos lá, filha. Aleluia. Nosso Deus, Ele é um Deus de aliança. Eu creio nisso. Aleluia.
Adore conosco nesse momento. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És eu de perto e também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu creio, um Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Tu és Deus de perto e também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Ele é fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Cante, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer, pois nossas vozes declaramos: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Nós cremos que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu para nós. Aleluia.
recebo o pão de Deus, partido por amor, seu corpo lá na cruz, completo me tornou. Diga o sangue que derramou em dor, um novo fim comprou a todo pecador. Aleluia, me lembrarei da aliança. Te louvamos, Senhor. Aleluia, da cruz não me esquecerei. De fé em fé vou prosseguir, em humildade andar, a Cristo vou seguir, com Ele me tornar. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia, da cruz não me esquecerei. Se eu me perder no caminhar, se sua graça eu negar, me lembre tudo pago está. Aleluia, que eu sempre me lembre, que eu sempre me lembre. Nunca me deixe esquecer, que eu sempre me lembre, Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as suas iniquidades, sara todas as suas enfermidades, redime a sua vida de para a morte, farta de bens o seu futuro. Muitos verão e confiarão no nome do Senhor, porque Ele é bom. Tu és tão bom pra mim. Tu és tão bom pra mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não. Declare a bondade do Senhor nessa noite, diga: tu és tão bom pra mim. Tu és tão bom pra mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti. Tão alto como o céu está e tão profundo como o mar, assim é o teu amor por mim. Até tua face eu contemplar, até meu tempo terminar, me lembre que há mais por vir.
que eu sempre me lembre. Aleluia. Nós possamos nos lembrar da aliança do Senhor. Aleluia. Nós possamos nos lembrar daquilo que o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito. Por isso nós estamos alegres, por isso nós nos alegramos no Senhor. Como eu já falei no início, o pastor fez esse convite para que nós estivéssemos aqui mais uma vez falando da palavra do Senhor, lembrando aquilo que Ele nos ensinou. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo de número 9. Nós vamos ler Neemias, capítulo 9, a partir do verso 32. É engraçado, né? Algum tempo atrás, pessoas diziam que não precisavam mais da Bíblia em papel, em formato de livro, né? Porque tinha a Bíblia no celular. Mas hoje nós usamos o celular para assistir o culto. Então, nós precisamos da palavra de Deus no formato de livro, né? E, então, se você tiver com a sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, acompanhe conosco, né? Faça como os bereanos. Neemias capítulo 9, a partir do verso 32. A palavra de Deus nos diz o seguinte: assumimos desculpe, irmãos. Neemias 9, 32. Agora, portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda a aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes, sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o povo, desde os dias do rei da Síria até hoje. Em tudo o que nos acontece, foste justo, agiste com lealdade, mesmo quando fomos infiéis. Nossos reis, nossos líderes, nossos sacerdotes e nossos antepassados não seguiram a tua lei, não deram atenção aos teus mandamentos, nem às advertências que lhes fizeste, mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande bondade, na terra espaçosa e fértil que lhes deste. Não te serviram, nem abandonaram seus maus caminhos. Vê, porém, que hoje somos escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. Por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Verso 38. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito, assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Esse trecho de Neemias, vocês conhecem a história, o povo de Israel estava voltando do cativeiro e eles fazem essa confissão dos seus pecados, dos seus erros, e eles fazem então aquilo que é conhecido como a renovação da aliança, a renovação do acordo que eles, como povo, haviam feito com o seu Deus. Eles renovam a aliança, eles renovam o acordo que eles fizeram com Deus. Dessa forma, eles estão agora restabelecendo a cidade de Jerusalém, restabelecendo os muros e restabelecendo a aliança, o acordo que eles estavam fazendo com Deus. Nós já estamos no segundo semestre desse ano, né? Já estamos na metade do mês de julho, já estamos mais próximos do fim do ano do que do começo, e eu creio que na virada do ano, no começo do ano, você fez plano, você planejou, você pensou naquilo que você iria executar nesse ano de 2020, e eu acredito que a maioria das pessoas não previu o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Muitos planos foram frustrados, muitos planejamentos que nós fizemos
não puderam ser executados. Nós estamos vivendo nessa situação por causa dessa pandemia, as restrições, a quarentena, e os planos que nós fizemos lá no final do ano passado, no começo desse ano, muitas vezes não se realizaram, acabaram se perdendo, mas nós estamos já encaminhando agora para o segundo semestre, encaminhando para o final desse ano, e é um tempo de nós revisarmos nossos planos, de nós reavaliarmos aquilo que nós tínhamos planejado, de nós renovarmos a nossa aliança com Deus. É sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa noite, sobre nós renovarmos a nossa aliança com Deus. Lá no livro de Êxodo, se você quiser acompanhar, no capítulo 24 do livro de Êxodo, verso de número 7, a palavra de Deus nos diz assim, Êxodo 24, 7. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram, faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Aqui, Moisés, então, à frente do povo de Israel, já libertos da escravidão do Egito, eles recebem o livro da aliança, o livro da lei, o livro do concerto, desse acordo que eles estavam fazendo com Deus. E eles fazem ali uma promessa solene dizendo, faremos fielmente aquilo que o Senhor ordenou. O povo de Israel fez essa promessa ainda no deserto, antes de entrar na terra prometida. E nós lemos na palavra de Deus que assim que eles entram na terra prometida, eles renovam essa aliança. Lá no livro de Josué, capítulo 8, tem a renovação dessa aliança que eles fizeram aqui em Êxodo 24. E no final do livro de Josué, quando a terra já estava praticamente toda conquistada, Josué capítulo 24, mais uma vez o povo de Deus renova essa aliança, esse pacto, esse acordo, esse contrato que eles haviam feito com o Deus Todo-Poderoso. Mas eu e você conhecemos a história. Não muito tempo depois, lá em Juízes capítulo 2, nós já vemos que a coisa começa a desandar e a palavra de Deus diz que uma geração que não conhecia o Senhor se levanta e eles rapidamente se esquecem. Eles se esquecem da aliança que eles haviam feito com o Senhor. Eles se esquecem desse acordo que eles haviam feito com o Senhor. A aliança é exatamente isso, é um acordo entre duas partes. É um acordo entre essas duas partes. E no caso da aliança que Deus fez com Israel, essas duas partes envolviam um Deus todo-poderoso, um Deus santo, um Deus perfeito, e de outro lado, um povo pecador, um povo obstinado, teimoso, de dura serviço, como diz a palavra de Deus, um povo imperfeito, que deveria então cumprir esse elevado padrão de moralidade. De um lado, um Deus santo, de outro lado, um povo imperfeito. Nesses dois aspectos, nesses dois lados desse acordo, dessa aliança. E nós sabemos que o povo de Israel rapidamente e diversas vezes quebrou esse pacto, quebrou esse acordo, quebrou essa aliança que eles haviam feito com o Deus Todo-Poderoso. A ponto de lá em Jeremias capítulo 31, se você quiser acompanhar, Jeremias 31 é um versículo que eu gosto muito e é um versículo até famoso. Jeremias 31, verso de número 31. Jeremias 31. O Senhor fala o seguinte: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O contraste que nós temos entre a velha aliança, a aliança que Israel, a nação de Israel fez quando saiu do Egito, quando estava no deserto com o Deus Todo-Poderoso, existe um contraste
contraste entre essa velha aliança e a nova aliança que Deus fala que estabeleceria com o seu povo, né? Agora não restrito mais a uma nação, não restrito mais a uma etnia, mas com todo aquele que se achegasse a Deus com o coração quebrantado, com o coração contrito. Então Deus estabelece essa nova aliança. Ele diz que Ele mesmo escreveria as suas leis, escreveria os seus mandamentos no coração dessas pessoas que fariam então parte dessa nova aliança, desse novo pacto, desse novo acordo que Deus faria com o seu povo. Enquanto na antiga aliança, toda vez que o acordo era quebrado, sacrifícios de animais eram necessários para que se restaurasse então esse acordo. Na nova aliança, o sacrifício completo de Jesus é a garantia de que nós podemos confiar que essa aliança vai permanecer perpetuamente. Toda vez que nós ceamos, né, no domingo passado nós celebramos a Santa Ceia, aqui na minha cidade, na minha igreja, nós também celebramos a Ceia do Senhor, e Paulo ele escreve lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, você conhece de cor, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança, é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, 1 Coríntios 11, 25. Quando Jesus fala do cálice, ele fala que o sangue dele, aquele cálice, simbolizava uma nova aliança. E todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos relembrando, nós estamos memorizando, né? Essa última canção que eu cantei foi a mesma canção que foi cantada no domingo passado, e eu fiz isso de propósito, porque essa canção fala de nós nos lembrarmos da aliança que nós fizemos com o Senhor. Eu e você fizemos uma aliança com Deus, essa nova aliança que Jeremias profetizou centenas de anos antes de Jesus nascer, antes de Jesus viver, antes de Jesus morrer e ressuscitar por mim e por você. Jeremias profetizou sobre essa nova aliança, e essa nova aliança abrange a minha e abrange a sua vida, abrange a vida de todos aqueles que receberam o Senhor, todos aqueles que têm o direito de serem chamados filhos de Deus. E o escritor de Hebreus ele fala de alguns aspectos dessa aliança, dessa nova aliança. Se você quiser abrir comigo lá em Hebreus capítulo 8, nós vamos ficar um pouquinho no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7. O escritor de Hebreus diz assim, Hebreus 8, 6 e 7. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Porque se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Essa aliança que nós temos, que o escritor de Hebreus fala, que a aliança que nós temos em Jesus, firmada em Jesus, firmada por meio de Jesus, é uma aliança infalível, é uma aliança que jamais vai falhar, é uma aliança superior àquela antiga aliança que havia sido estabelecida com o povo de Israel. No capítulo 9 de Hebreus, os versículos 25 e 26, a palavra de Deus diz assim, Hebreus 9, 25. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Além da aliança, dessa nova aliança que Deus fez conosco por meio do sangue de Jesus ser infalível, ela é uma aliança eterna. Jesus fez uma vez o sacrifício e está consumado até o fim dos tempos. Essa aliança está estabelecida entre o Senhor e nós por meio do sacrifício, por meio da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aliança é infalível, essa aliança é eterna. E o capítulo 7 de Hebreus, versículos 26 e 27,
do capítulo 7 de Hebreus, nos diz assim: é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, ao contrário dos outros sumos sacerdotes. Ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Essa aliança, ela é perfeita. O sacrifício de Jesus permite a mim e a você uma aliança infalível, uma aliança eterna e uma aliança perfeita, porque essa aliança está baseada na perfeição de Jesus e não na nossa imperfeição. Você consegue perceber o paralelo? A antiga aliança era uma aliança entre um Deus santo e uma nação de pecadores, uma nação de homens imperfeitos. Mas a nova aliança é feita entre um Deus santo e um Deus que se fez homem e se tornou santo, e por meio dele, eu e você podemos ser santos, podemos andar em santidade, podemos andar com essa confiança de que a aliança dele é infalível, é eterna e é perfeita. O capítulo 13 de Hebreus, para nós encaminharmos o final dessa mensagem. Hebreus capítulo 13, os versos 20 e 21. O escritor de Hebreus diz assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Essa é a aliança que nós estamos falando, essa é a aliança que eu e você temos a oportunidade de fazer, é a aliança que nós temos o privilégio de fazer parte, essa aliança que o escritor de Hebreus está dizendo, o sangue da aliança eterna, que trouxe Jesus de volta dos mortos. É essa aliança que está acessível para mim e para você. Quando nós pensamos em um testamento, o testamento é aquilo que a pessoa deixa após a sua morte por escrito para os seus herdeiros. Essa aliança, esse testamento é um acordo feito entre o doador, aquele que detém os bens, e os herdeiros, ou o herdeiro, ou mais, se for mais de um, os herdeiros. Então é um acordo, o testamento é um acordo entre o doador e os herdeiros. Mas nós sabemos que um testamento ele só passa a ter valor a partir da morte do doador. E nós temos essa promessa aqui, que Jesus morreu, e a partir da morte dele, da ressurreição dele, nós temos acesso, então, a esse testamento, nós temos acesso a essa aliança. Em outras palavras, uma aliança, um acordo e um testamento, eles são basicamente iguais. Enquanto o autor desse acordo está vivo, é uma aliança. Mas quando o autor desse acordo morre, essa aliança passa a ser um testamento. Na antiga aliança, a lei era um aio, era um curador, um procurador, um tutor que nos guiava, que cuidava de nós até que chegasse o tempo que nós pudéssemos então receber completamente a aliança, a herança. E quando Jesus morre, quando ele ressuscita, eu e você passamos a ter acesso à herança plena, temos acesso a esse testamento pleno que o Senhor Jesus nos prometeu, temos acesso às promessas fiéis que ele nos fez. Jesus morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos acesso a essa herança. A aliança que existia com o povo de Israel era uma aliança inferior. A aliança que Deus fez é uma aliança superior, através do sacrifício de Jesus. E quando o Senhor Jesus, no seu sacrifício na cruz, ele morre, ele ressuscita, eu e você passamos a ter acesso a essa aliança e passamos a ter acesso a essa herança. Essa é a herança que nós temos, que eu e você temos, de ter a lei do Senhor guardada no nosso coração. Tudo que a palavra de Deus nos promete, nós temos acesso por causa da herança que ele nos deixou, por causa dessa
aliança que se tornou uma herança por meio da sua morte e da sua ressurreição. Mas o herdeiro, lógico que ele tem o benefício da herança do testamento, mas ele tem uma responsabilidade. O herdeiro, quando ele recebe uma herança, ele tem a responsabilidade de agora administrar essa herança. Nós conhecemos casos de pessoas que às vezes herdam dos pais de alguém uma quantia, uma soma de dinheiro grande e acabam alguns anos depois sem nada, porque eles não souberam administrar aquela herança que eles receberam. Que eu e você possamos ser mordomos, administradores fiéis dessa herança que nós recebemos, essa aliança que se torna uma herança para nós, que nós possamos administrar ela de maneira coerente, de maneira digna do evangelho que o Senhor nos deixou. Essa era a palavra que eu tinha para vocês nessa noite. Eu queria fazer um apelo, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, você que ainda não entregou a sua vida para Ele, você que ainda não tem acesso a essa aliança, não tem acesso a essa herança, hoje é a oportunidade, hoje é o dia de você firmar esse pacto, firmar essa aliança com o Senhor. Você não precisa de nenhum mediador, Jesus é o único mediador. A palavra de Deus diz, João capítulo 14, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você crer no Senhor Jesus, se você aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida, se você viver da forma como Ele nos ensinou a viver, você vai ter acesso a essa herança. Então eu queria orar por você que gostaria de fazer parte dessa aliança, você que gostaria de firmar esse pacto com o Senhor, você que por acaso já fez parte dessa aliança, mas quebrou o pacto, mas se afastou dos caminhos do Senhor. Hoje é a oportunidade de você voltar, e na sua casa mesmo, o Senhor pode ouvir a sua oração. Quando nós falamos com Deus, quando nós abrimos nosso coração, a palavra de Deus diz que Ele não rejeita a oração de um coração quebrantado e contrito. Se você aí na sua casa entregar o seu coração para Ele, eu creio que Ele é poderoso para alcançar você aí na sua casa. E você que está andando com o Senhor, que está já caminhando um tempo com o Senhor sem se desviar, é tempo de nós renovarmos a nossa aliança, de nós revisarmos os nossos planos, de nós pensarmos naquilo que vem do alto, nas coisas lá do alto, e as coisas aqui dessa terra não serão acrescentadas. Então eu queria orar com esses três tipos de pessoas, você que quer aceitar Jesus, você que quer se reconciliar com Jesus e você que quer reafirmar a sua aliança com Jesus. Eu convido você a orar conosco nessa noite. Pai, nós estamos aqui na sua presença mais uma vez, Pai, como filhos, Pai, como herdeiros, Pai, como co-herdeiros com Jesus, daquilo que o Senhor já conquistou na cruz para nós, Jesus. Todas as bênçãos das regiões celestiais, Pai, nós queremos que o Senhor já nos abençoou com elas, Pai. Nós queremos, Pai, andar de forma digna do seu evangelho, Pai. Nós queremos continuar firmes, Pai, naquilo que o Senhor tem para nós, Deus, naquilo que o Senhor nos prometeu na sua palavra, Deus, que nós possamos manter firme, Deus, reter firme, Deus, a confissão, Deus, que nós fizemos, a aliança que nós fizemos, Pai, não deixe que nós venhamos quebrar o pacto, Deus, feito contigo, Deus. Eu coloco agora na sua presença, Deus, aqueles que estão te aceitando nesse momento como o único e suficiente Salvador, Deus. Eu sei que o Senhor é poderoso, Deus, como o Senhor disse por meio da boca do profeta Jeremias, Deus, para escrever a sua lei agora no coração deles, Pai. Transforma eles, Pai, em uma nova criatura, Deus. Escreve a sua lei dentro do coração deles, Pai. Aqueles que porventura se desviaram, Pai, porventura saíram do caminho, dos caminhos do Senhor, Pai. Alcança agora também, Pai. Recebe de volta, Deus. Assim como o pai do filho pródigo o recebeu, Pai, na sua casa, Pai. Põe um anel no dedo, Pai. Põe uma sandália nos pés, Pai, troca as vestes, Pai, dá uma festa agora, Pai, com o novilho, Pai, para que essa pessoa seja recebida mais uma vez na sua casa, Deus. Aqueles que querem, Pai, reafirmar o compromisso, reafirmar a aliança, Pai, nós estamos relembrando nessa noite, Pai, da aliança que o Senhor fez um dia conosco, Pai. Nós queremos manter firme a nossa confissão, Pai. Abençoa agora, Pai, aqueles que estão enfermos, Deus, alcança agora, Pai, aqueles que estão, Pai, num leito de hospital, numa cama, Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para alcançar agora, Deus, aqueles que estão num quarto, Deus, estão num hospital, Pai, aqueles que estão acamados, Deus, aqueles que estão, Pai,
acometidos, Pai, dessa doença, dessa pandemia, Pai, que aflige a nossa nação, Pai. Alcança agora, Pai, traz a solução, Pai, traz a cura, Pai. Nós deixamos essa nação na sua presença, Deus, os governantes, Pai, os líderes, Pai. Nós deixamos a economia na sua presença, Deus. Nós deixamos a sua igreja, Pai, que a sua igreja se levante nesse tempo, Pai, como um arauto do Senhor, Deus, que a sua igreja se levante, Pai, como alguém que vai proclamar a sua palavra, a sua mensagem nesses tempos difíceis, Pai. Levanta, Pai, envia trabalhadores para a sua seara, Deus, a seara é tão grande, Deus, e são tão poucos os ceifeiros, Deus. Levanta, Pai, evangelista, levanta mestres, levanta pastores, Deus, levanta pessoas que vão abrir igrejas, Pai, que vão à frente do trabalho, Deus. Levanta profetas nessa nação, Pai, para que nós possamos ser, Pai, um remanescente fiel na sua casa, Deus. Nós te agradecemos por tudo isso, Pai, orando no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, que vocês tenham um resto de semana abençoado na presença do Senhor. Coloque as suas mãos na posição de receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com vocês, hoje e sempre. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus.